assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O dia da história começa cedo. Amy decide sair para correr na floresta, tentando limpar a mente, deixar os pensamentos ruins um pouco para trás. É aquela corrida que parece simples, mas que vai virar um pesadelo. Enquanto ela está lá, com o fone de ouvido, tentando se desligar do mundo, o celular vibra. E não é qualquer coisa. Começam a chegar notícias confusas sobre um possível tiroteio acontecendo na cidade, mais especificamente numa escola. O coração dela dispara porque é justamente a escola onde Noah estuda. De repente, a corrida que seria um momento de paz vira uma maratona de desespero. Amy se vê sozinha, no meio do nada, tentando ter sinal de telefone para entender o que está acontecendo. Ela liga para tudo quanto é número, liga para a polícia, para a diretora, para o serviço de emergência, para amigos, só que ninguém dá uma resposta clara. A única coisa que ela vai juntando pelas ligações é que sim, existe um atirador dentro da escola do filho dela. Imagina essa sensação, tá longe, sem conseguir ajudar, sabendo que seu filho pode estar trancado lá dentro, em perigo, e você só tem um celular que mal pega no meio do mato. É uma mulher que está vivendo um período bem complicado. Ela perdeu o marido recentemente e isso mexeu muito com ela e com a família. Sabe quando parece que o chão abre embaixo da gente e tudo que você tenta fazer não tem cor nem graça? É exatamente isso que ela sente. Amy tenta seguir a vida, mas dá para ver que a dor tá ali o tempo todo, batendo forte. Ela tem 2 filhos, a caçula, que ainda é pequena, e o Noah, o mais velho, que está sofrendo ainda mais com a perda do pai. Noah ficou fechado, distante, quase sem conversar com ninguém. Ele está naquela fase de adolescente que já é complicada por si só, mas juntando com a dor do luto, vira uma mistura explosiva. Amy tenta puxar assunto, tenta se aproximar, mas ele mal responde. Vive trancado no quarto, sempre emburrado. Essa relação entre os dois é o ponto de partida da história, porque mostra que, por mais que Amy queira ajudar, ela simplesmente não consegue alcançar o filho. O dia que acompanhamos parece começar normal. Amy decide sair para correr de manhã cedo. É uma forma de aliviar a cabeça, respirar puro, tentar encontrar um pouco de paz no meio de tanto peso. Ela coloca a roupa de corrida, pega o celular e vai em direção à floresta perto de casa. É um cenário tranquilo, cheio de árvores, com aqueles caminhos que parecem infinitos. Só que ao mesmo tempo dá aquela sensação de isolamento, sabe? Como se fosse um lugar perfeito para alguém ficar desconectado do mundo. Enquanto corre, ela está com fones de ouvido, tentando deixar a mente fluir. Só que no meio da corrida, o celular começa a vibrar. Primeiro parecem ser mensagens comuns, ligações perdidas, mas logo surgem notícias estranhas. Falam de um possível incidente na cidade, envolvendo a escola local. O coração dela já aperta porque é justamente lá que Noah estuda. Ela tira o fone, olha para o celular e começa a perceber que a situação é séria. As informações são confusas, não tem nada confirmado, mas dizem que a escola está cercada, que houve disparos e que pode ter um atirador lá dentro. Imagina você, mãe, no meio de uma trilha, sem conseguir voltar rápido para casa e descobrindo que seu filho pode estar no meio disso. O pânico bate de uma vez. Amy começa a ligar desesperada. Primeiro tenta falar com Noah, mas ele não atende. Tenta ligar para a polícia, mas a ligação cai. Tenta ligar para a escola, mas ninguém passa informações. O celular dela fica sendo a única janela para o mundo. E, ao mesmo tempo, a bateria e o sinal parecem não colaborar. Cada minuto sem resposta vai aumentando a angústia. Enquanto corre tentando achar sinal melhor, ela vai ouvindo trechos de rádio, ligações truncadas e mensagens que deixam claro, sim, existe um atirador na escola do filho dela. O sangue dela gela. Ela tropeça, respira fundo e continua correndo sem parar. O que era para ser um exercício físico virou uma corrida de sobrevivência emocional. Nesse ponto, a história já prende totalmente a gente. Porque não tem explosão, não tem perseguição de carro, não tem nada além de uma mulher, um celular e uma floresta. Mas a tensão é tão grande que parece que o tempo não passa. Você fica com ela, torcendo para a ligação do Noah tocar de volta, esperando que alguém da polícia dê uma resposta clara, que ela consiga ouvir um "ele tá bem",
que alivie o coração. Só que cada vez que o telefone toca, a situação piora. Amy fala com pessoas diferentes, vizinhos, autoridades, conhecidos da cidade, e cada um tem um pedaço da informação. Um diz que viu carros de polícia na porta da escola, outro comenta que ouviu tiros, outro ainda fala que alguns estudantes conseguiram fugir, mas não dá para saber quem. E o nome de Noah nunca aparece na lista dos que saíram. A partir daí dá para sentir o desespero tomando conta. Amy começa a andar mais rápido, quase correndo sem rumo, tentando encontrar um ponto alto para pegar sinal, levantando o celular para o céu como quem tenta puxar uma resposta do ar. A respiração dela fica pesada, os olhos já estão cheios de lágrimas, mas ela não pode parar. O medo de perder o filho é maior do que o cansaço, maior do que tudo. Depois de muito correr pela floresta, levantando o celular para todo lado em busca de sinal, Amy começa a juntar pedaços de informação que deixam tudo ainda mais pesado. Até aqui, ela já tinha entendido que há um tiroteio na escola. Mas o que não estava claro era quem está envolvido, quem são as vítimas e onde exatamente está Noah. Ela insiste em ligar para a escola, mas só cai em linhas congestionadas. Liga para amigas, vizinhos, qualquer pessoa que possa saber de algo. A cada resposta, a angústia aumenta. Alguns falam em barulhos de tiro, outros dizem que viram ambulâncias chegando, mas nada sobre Noah. Ele não atende o celular, não responde mensagens. É como se tivesse sumido. E aí começa o peso emocional de verdade. Amy não só teme que o filho seja uma das vítimas, como também começa a lidar com uma possibilidade terrível, de que Noah possa estar do lado errado da história. As conversas que ela vai tendo ao longo das ligações levantam essa sombra. Alguém menciona que o atirador pode ser um estudante da escola, alguém conhecido. Outro comenta que os pais estão sendo chamados porque suspeitam de alguns jovens em especial. Isso já seria devastador para qualquer mãe, mas no caso da Amy, faz todo sentido com o que ela vinha sentindo em casa. Noah estava cada vez mais fechado, triste, agressivo às vezes. O quarto dele era quase um bunker. Ela não conseguia entrar e quando entrava era recebida com respostas secas de olhares cheios de raiva. O garoto que ela conhecia parecia ter sumido depois da morte do pai. Agora, na cabeça dela, surge o medo de que toda aquela dor tenha explodido de um jeito impensável. É um conflito brutal. De um lado, o instinto materno de proteger o filho a qualquer custo. Do outro, a dúvida sobre até onde ele poderia ter ido. Amy chega a pensar que talvez tenha falhado com Noah, que não percebeu os sinais. É aquele tipo de dor que não é só medo de perder, mas também de descobrir uma verdade insuportável. Enquanto isso, o filme continua sufocante. A câmera praticamente não larga a Amy, sempre com o celular na mão, sempre no meio das árvores, tentando se conectar. Não há um único corte para dentro da escola. Tudo que sabemos vem junto com Amy, pelas vozes do outro lado da linha. É como se a gente tivesse preso no mesmo inferno de incertezas que ela. Em uma das ligações, ela consegue falar com uma pessoa que diz que o FBI está cercando a escola, que alunos foram trancados em salas de aula e que estão tentando negociar com um atirador. Isso deixa claro que não é só um susto, realmente existe alguém armado lá dentro, e realmente vidas estão em risco. Amy quase perde o chão nessa hora. Mas num detalhe específico que a bomba cai. Alguém comenta que Noah tinha tido problemas recentes na escola, que estava estranho, afastado dos colegas e que alguns acreditam que ele poderia estar envolvido. A gente sente a dor dela como se fosse uma fisgada. Não é só a possibilidade de perdê-lo como vítima, mas a cruel chance de ele estar no centro da tragédia. E Amy não desiste. Pelo contrário, quanto mais pesada a situação fica, mais ela insiste em fazer alguma coisa, mesmo estando sozinha no meio da floresta. Ela liga direto para a polícia, implora por informações, tenta explicar que é mãe de um dos alunos e que precisa saber se Noah está bem. Do outro lado, os policiais mantêm o protocolo. Dizem que não podem confirmar nomes, que tudo está em andamento, que ela precisa esperar. Mas esperar é a última coisa que uma mãe consegue fazer nessa situação. O filme faz a gente sentir cada segundo dessa espera como um soco. Você se pega pensando, e se fosse meu filho? Eu estaria igualzinho, desesperado, ligando sem parar, sem conseguir pensar em outra coisa. É angustiante porque não há ação física que resolva, só a tortura psicológica. Enquanto a tensão cresce, Amy lembra das últimas conversas com Noah, da forma como ele se fechou completamente, como a relação deles se transformou depois da morte do pai. Ela se culpa, acha que deveria ter insistido mais, ter falado mais, ter entrado no quarto dele e forçado um diálogo. E esse peso vai se misturando com o medo atual, deixando tudo ainda mais insuportável.
O dia da história começa cedo. Amy decide sair para correr na floresta, tentando limpar a mente, deixar os pensamentos ruins um pouco para trás. É aquela corrida que parece simples, mas que vai virar um pesadelo. Enquanto ela está lá, com o fone de ouvido, tentando se desligar do mundo, o celular vibra. E não é qualquer coisa. Começam a chegar notícias confusas sobre um possível tiroteio acontecendo na cidade, mais especificamente numa escola. O coração dela dispara porque é justamente a escola onde Noah estuda. De repente, a corrida que seria um momento de paz vira uma maratona de desespero. Amy se vê sozinha, no meio do nada, tentando ter sinal de telefone para entender o que está acontecendo. Ela liga para tudo quanto é número, liga para a polícia, para a diretora, para o serviço de emergência, para amigos, só que ninguém dá uma resposta clara. A única coisa que ela vai juntando pelas ligações é que sim, existe um atirador dentro da escola do filho dela. Imagina essa sensação, tá longe, sem conseguir ajudar, sabendo que seu filho pode estar trancado lá dentro, em perigo, e você só tem um celular que mal pega no meio do mato. É uma mulher que está vivendo um período bem complicado. Ela perdeu o marido recentemente e isso mexeu muito com ela e com a família. Sabe quando parece que o chão abre embaixo da gente e tudo que você tenta fazer não tem cor nem graça? É exatamente isso que ela sente. Amy tenta seguir a vida, mas dá pra ver que a dor tá ali o tempo todo, batendo forte. Ela tem 2 filhos, a caçula, que ainda é pequena, e o Noah, o mais velho, que tá sofrendo ainda mais com a perda do pai. Noah ficou fechado, distante, quase sem conversar com ninguém. Ele tá naquela fase de adolescente que já é complicada por si só, mas juntando com a dor do luto, vira uma mistura explosiva. Amy tenta puxar assunto, tenta se aproximar, mas ele mal responde. Vive trancado no quarto, sempre emburrado. Essa relação entre os dois é o ponto de partida da história, porque mostra que, por mais que Amy queira ajudar, ela simplesmente não consegue alcançar o filho. O dia que acompanhamos parece começar normal. Amy decide sair para correr de manhã cedo. É uma forma de aliviar a cabeça, respirar puro, tentar encontrar um pouco de paz no meio de tanto peso. Ela coloca a roupa de corrida, pega o celular e vai em direção à floresta perto de casa. É um cenário tranquilo, cheio de árvores, com aqueles caminhos que parecem infinitos. Só que ao mesmo tempo dá aquela sensação de isolamento, sabe? Como se fosse um lugar perfeito para alguém ficar desconectado do mundo. Enquanto corre, ela está com fones de ouvido, tentando deixar a mente fluir. Só que no meio da corrida, o celular começa a vibrar. Primeiro parecem ser mensagens comuns, ligações perdidas, mas logo surgem notícias estranhas. Falam de um possível incidente na cidade, envolvendo a escola local. O coração dela já aperta porque é justamente lá que Noah estuda. Ela tira o fone, olha para o celular e começa a perceber que a situação é séria. As informações são confusas, não tem nada confirmado, mas dizem que a escola está cercada, que houve disparos e que pode ter um atirador lá dentro. Imagina você, mãe, no meio de uma trilha, sem conseguir voltar rápido para casa e descobrindo que seu filho pode estar no meio disso. O pânico bate de uma vez. Amy começa a ligar desesperada. Primeiro tenta falar com Noah, mas ele não atende. Tenta ligar para a polícia, mas a ligação cai. Tenta ligar para a escola, mas ninguém passa informações. O celular dela fica sendo a única janela para o mundo. E, ao mesmo tempo, a bateria e o sinal parecem não colaborar. Cada minuto sem resposta vai aumentando a angústia. Enquanto corre tentando achar sinal melhor, ela vai ouvindo trechos de rádio, ligações truncadas e mensagens que deixam claro, sim, existe um atirador na escola do filho dela. O sangue dela gela. Ela tropeça, respira fundo e continua correndo sem parar. O que era para ser um exercício físico virou uma corrida de sobrevivência emocional. Nesse ponto, a história já prende totalmente a gente. Porque não tem explosão, não tem perseguição de carro, não tem nada além de uma mulher, um celular e uma floresta. Mas a tensão é tão grande que parece que o tempo não passa. Você fica com ela, torcendo para a ligação do Noah tocar de volta, esperando que alguém da polícia dê uma resposta clara, que ela consiga ouvir um "ele tá bem", que alivie o coração. Só que cada vez que o telefone toca, a situação piora. Amy fala com pessoas diferentes, vizinhos, autoridades, conhecidos da cidade, e cada um tem um pedaço da informação.
Um diz que viu carros de polícia na porta da escola, outro comenta que ouviu tiros, outro ainda fala que alguns estudantes conseguiram fugir, mas não dá para saber quem. E o nome de Noah nunca aparece na lista dos que saíram. A partir daí dá para sentir o desespero tomando conta. Amy começa a andar mais rápido, quase correndo sem rumo, tentando encontrar um ponto alto para pegar sinal, levantando o celular para o céu como quem tenta puxar uma resposta do ar. A respiração dela fica pesada, os olhos já estão cheios de lágrimas, mas ela não pode parar. O medo de perder o filho é maior do que o cansaço, maior do que tudo. Depois de muito correr pela floresta, levantando o celular para todo lado em busca de sinal, Amy começa a juntar pedaços de informação que deixam tudo ainda mais pesado. Até aqui, ela já tinha entendido que há um tiroteio na escola. Mas o que não estava claro era quem está envolvido, quem são as vítimas e onde exatamente está Noah. Ela insiste em ligar para a escola, mas só cai em linhas congestionadas. Liga para amigas, vizinhos, qualquer pessoa que possa saber de algo. A cada resposta, a angústia aumenta. Alguns falam em barulhos de tiro, outros dizem que viram ambulâncias chegando, mas nada sobre Noah. Ele não atende o celular, não responde mensagens. É como se tivesse sumido. E aí começa o peso emocional de verdade. Amy não só teme que o filho seja uma das vítimas, como também começa a lidar com uma possibilidade terrível, de que Noah possa estar do lado errado da história. As conversas que ela vai tendo ao longo das ligações levantam essa sombra. Alguém menciona que o atirador pode ser um estudante da escola, alguém conhecido. Outro comenta que os pais estão sendo chamados porque suspeitam de alguns jovens em especial. Isso já seria devastador para qualquer mãe, mas no caso da Amy, faz todo sentido com o que ela vinha sentindo em casa. Noah estava cada vez mais fechado, triste, agressivo às vezes. O quarto dele era quase um bunker. Ela não conseguia entrar e quando entrava era recebida com respostas secas de olhares cheios de raiva. O garoto que ela conhecia parecia ter sumido depois da morte do pai. Agora, na cabeça dela, surge o medo de que toda aquela dor tenha explodido de um jeito impensável. É um conflito brutal. De um lado, o instinto materno de proteger o filho a qualquer custo. Do outro, a dúvida sobre até onde ele poderia ter ido. Amy chega a pensar que talvez tenha falhado com Noah, que não percebeu os sinais. É aquele tipo de dor que não é só medo de perder, mas também de descobrir uma verdade insuportável. Enquanto isso, o filme continua sufocante. A câmera praticamente não larga a Amy, sempre com o celular na mão, sempre no meio das árvores, tentando se conectar. Não há um único corte para dentro da escola. Tudo que sabemos vem junto com Amy, pelas vozes do outro lado da linha. É como se a gente tivesse preso no mesmo inferno de incertezas que ela. Em uma das ligações, ela consegue falar com uma pessoa que diz que o FBI está cercando a escola, que alunos foram trancados em salas de aula e que estão tentando negociar com um atirador. Isso deixa claro que não é só um susto. Realmente existe alguém armado lá dentro e realmente vidas estão em risco. Amy quase perde o chão nessa hora. Mas num detalhe específico que a bomba cai. Alguém comenta que Noah tinha tido problemas recentes na escola, que estava estranho, afastado dos colegas e que alguns acreditam que ele poderia estar envolvido. A gente sente a dor dela como se fosse uma fisgada. Não é só a possibilidade de perdê-lo como vítima, mas a cruel chance de ele estar no centro da tragédia. E Amy não desiste. Pelo contrário, quanto mais pesada a situação fica, mais ela insiste em fazer alguma coisa, mesmo estando sozinha no meio da floresta. Ela liga direto para a polícia, implora por informações, tenta explicar que é mãe de um dos alunos e que precisa saber se Noah está bem. Do outro lado, os policiais mantêm o protocolo. Dizem que não podem confirmar nomes, que tudo está em andamento, que ela precisa esperar. Mas esperar é a última coisa que uma mãe consegue fazer nessa situação. O filme faz a gente sentir cada segundo dessa espera como um soco. Você se pega pensando, e se fosse meu filho? Eu estaria igualzinho, desesperado, ligando sem parar, sem conseguir pensar em outra coisa. É angustiante porque não há ação física que resolva, só a tortura psicológica. Enquanto a tensão cresce, Amy lembra das últimas conversas com Noah, da forma como ele se fechou completamente, como a relação deles se transformou depois da morte do pai. Ela se culpa, acha que deveria ter insistido mais, ter falado mais, ter entrado no quarto dele e forçado um diálogo. E esse peso vai se misturando com o medo atual, deixando tudo ainda mais insuportável. O dia da história começa cedo. Amy decide sair para correr na floresta, tentando limpar a mente, deixar os pensamentos ruins um pouco para trás. É aquela corrida que parece simples, mas que vai virar um pesadelo. Enquanto ela está lá, com o fone de ouvido, tentando se desligar do mundo, o celular vibra.
E não é qualquer coisa. Começam a chegar notícias confusas sobre um possível tiroteio acontecendo na cidade, mais especificamente numa escola. O coração dela dispara porque é justamente a escola onde Noah estuda. De repente, a corrida que seria um momento de paz vira uma maratona de desespero. Amy se vê sozinha, no meio do nada, tentando ter sinal de telefone para entender o que está acontecendo. Ela liga para tudo quanto é número, liga para a polícia, para a diretora, para o serviço de emergência, para amigos, só que ninguém dá uma resposta clara. A única coisa que ela vai juntando pelas ligações é que sim, existe um atirador dentro da escola do filho dela. Imagina essa sensação, tá longe, sem conseguir ajudar, sabendo que seu filho pode estar trancado lá dentro, em perigo, e você só tem um celular que mal pega no meio do mato. É uma mulher que está vivendo um período bem complicado. Ela perdeu o marido recentemente e isso mexeu muito com ela e com a família. Sabe quando parece que o chão abre embaixo da gente e tudo que você tenta fazer não tem cor nem graça? É exatamente isso que ela sente. Amy tenta seguir a vida, mas dá para ver que a dor tá ali o tempo todo, batendo forte. Ela tem 2 filhos, a caçula, que ainda é pequena, e o Noah, o mais velho, que está sofrendo ainda mais com a perda do pai. Noah ficou fechado, distante, quase sem conversar com ninguém. Ele está naquela fase de adolescente que já é complicada por si só, mas juntando com a dor do luto, vira uma mistura explosiva. Amy tenta puxar assunto, tenta se aproximar, mas ele mal responde. Vive trancado no quarto, sempre emburrado. Essa relação entre os dois é o ponto de partida da história, porque mostra que, por mais que Amy queira ajudar, ela simplesmente não consegue alcançar o filho. O dia que acompanhamos parece começar normal. Amy decide sair para correr de manhã cedo. É uma forma de aliviar a cabeça, respirar puro, tentar encontrar um pouco de paz no meio de tanto peso. Ela coloca a roupa de corrida, pega o celular e vai em direção à floresta perto de casa. É um cenário tranquilo, cheio de árvores, com aqueles caminhos que parecem infinitos. Só que ao mesmo tempo dá aquela sensação de isolamento, sabe? Como se fosse um lugar perfeito para alguém ficar desconectado do mundo. Enquanto corre, ela está com fones de ouvido, tentando deixar a mente fluir. Só que no meio da corrida, o celular começa a vibrar. Primeiro parecem ser mensagens comuns, ligações perdidas, mas logo surgem notícias estranhas. Falam de um possível incidente na cidade, envolvendo a escola local. O coração dela já aperta porque é justamente lá que Noah estuda. Ela tira o fone, olha para o celular e começa a perceber que a situação é séria. As informações são confusas, não tem nada confirmado, mas dizem que a escola está cercada, que houve disparos e que pode ter um atirador lá dentro. Imagina você, mãe, no meio de uma trilha, sem conseguir voltar rápido para casa e descobrindo que seu filho pode estar no meio disso. O pânico bate de uma vez. Amy começa a ligar desesperada. Primeiro tenta falar com Noah, mas ele não atende. Tenta ligar para a polícia, mas a ligação cai. Tenta ligar para a escola, mas ninguém passa informações. O celular dela fica sendo a única janela para o mundo. E, ao mesmo tempo, a bateria e o sinal parecem não colaborar. Cada minuto sem resposta vai aumentando a angústia. Enquanto corre tentando achar sinal melhor, ela vai ouvindo trechos de rádio, ligações truncadas e mensagens que deixam claro, sim, existe um atirador na escola do filho dela. O sangue dela gela. Ela tropeça, respira fundo e continua correndo sem parar. O que era para ser um exercício físico virou uma corrida de sobrevivência emocional. Nesse ponto, a história já prende totalmente a gente. Porque não tem explosão, não tem perseguição de carro, não tem nada além de uma mulher, um celular e uma floresta. Mas a tensão é tão grande que parece que o tempo não passa. Você fica com ela, torcendo para a ligação do Noah tocar de volta, esperando que alguém da polícia dê uma resposta clara, que ela consiga ouvir um "ele tá bem", que alivie o coração. Só que cada vez que o telefone toca, a situação piora. Amy fala com pessoas diferentes, vizinhos, autoridades, conhecidos da cidade, e cada um tem um pedaço da informação. Um diz que viu carros de polícia na porta da escola, outro comenta que ouviu tiros, outro ainda fala que alguns estudantes conseguiram fugir, mas não dá para saber quem. E o nome de Noah nunca aparece na lista dos que saíram. A partir daí dá para sentir o desespero tomando conta.
Amy começa a andar mais rápido, quase correndo sem rumo, tentando encontrar um ponto alto para pegar sinal, levantando o celular para o céu como quem tenta puxar uma resposta do ar. A respiração dela fica pesada, os olhos já estão cheios de lágrimas, mas ela não pode parar. O medo de perder o filho é maior do que o cansaço, maior do que tudo. Depois de muito correr pela floresta, levantando o celular para todo lado em busca de sinal, Amy começa a juntar pedaços de informação que deixam tudo ainda mais pesado. Até aqui, ela já tinha entendido que há um tiroteio na escola. Mas o que não estava claro era quem está envolvido, quem são as vítimas e onde exatamente está Noah. Ela insiste em ligar para a escola, mas só cai em linhas congestionadas. Liga para amigas, vizinhos, qualquer pessoa que possa saber de algo. A cada resposta, a angústia aumenta. Alguns falam em barulhos de tiro, outros dizem que viram ambulâncias chegando, mas nada sobre Noah. Ele não atende o celular, não responde mensagens. É como se tivesse sumido. E aí começa o peso emocional de verdade. Amy não só teme que o filho seja uma das vítimas, como também começa a lidar com uma possibilidade terrível, de que Noah possa estar do lado errado da história. As conversas que ela vai tendo ao longo das ligações levantam essa sombra. Alguém menciona que o atirador pode ser um estudante da escola, alguém conhecido. Outro comenta que os pais estão sendo chamados porque suspeitam de alguns jovens em especial. Isso já seria devastador para qualquer mãe, mas no caso da Amy, faz todo sentido com o que ela vinha sentindo em casa. Noah estava cada vez mais fechado, triste, agressivo às vezes. O quarto dele era quase um bunker. Ela não conseguia entrar e quando entrava era recebida com respostas secas de olhares cheios de raiva. O garoto que ela conhecia parecia ter sumido depois da morte do pai. Agora, na cabeça dela, surge o medo de que toda aquela dor tenha explodido de um jeito impensável. É um conflito brutal. De um lado, o instinto materno de proteger o filho a qualquer custo. Do outro, a dúvida sobre até onde ele poderia ter ido. Amy chega a pensar que talvez tenha falhado com Noah, que não percebeu os sinais. É aquele tipo de dor que não é só medo de perder, mas também de descobrir uma verdade insuportável. Enquanto isso, o filme continua sufocante. A câmera praticamente não larga a Amy, sempre com o celular na mão, sempre no meio das árvores, tentando se conectar. Não há um único corte para dentro da escola. Tudo que sabemos vem junto com Amy, pelas vozes do outro lado da linha. É como se a gente tivesse preso no mesmo inferno de incertezas que ela. Em uma das ligações, ela consegue falar com uma pessoa que diz que o FBI está cercando a escola, que alunos foram trancados em salas de aula e que estão tentando negociar com um atirador. Isso deixa claro que não é só um susto, realmente existe alguém armado lá dentro, e realmente vidas estão em risco. Amy quase perde o chão nessa hora. Mas num detalhe específico que a bomba cai. Alguém comenta que Noah tinha tido problemas recentes na escola, que estava estranho, afastado dos colegas e que alguns acreditam que ele poderia estar envolvido. A gente sente a dor dela como se fosse uma fisgada. Não é só a possibilidade de perdê-lo como vítima, mas a cruel chance de ele estar no centro da tragédia. E Amy não desiste. Pelo contrário, quanto mais pesada a situação fica, mais ela insiste em fazer alguma coisa, mesmo estando sozinha no meio da floresta. Ela liga direto para a polícia, implora por informações, tenta explicar que é mãe de um dos alunos e que precisa saber se Noah está bem. Do outro lado, os policiais mantêm o protocolo. Dizem que não podem confirmar nomes, que tudo está em andamento, que ela precisa esperar. Mas esperar é a última coisa que uma mãe consegue fazer nessa situação. O filme faz a gente sentir cada segundo dessa espera como um soco. Você se pega pensando, e se fosse meu filho? Eu estaria igualzinho, desesperado, ligando sem parar, sem conseguir pensar em outra coisa. É angustiante porque não há ação física que resolva, só a tortura psicológica. Enquanto a tensão cresce, Amy lembra das últimas conversas com Noah, da forma como ele se fechou completamente, como a relação deles se transformou depois da morte do pai. Ela se culpa, acha que deveria ter insistido mais, ter falado mais, ter entrado no quarto dele e forçado um diálogo. E esse peso vai se misturando com o medo atual, deixando tudo ainda mais insuportável. O dia da história começa cedo. Amy decide sair para correr na floresta, tentando limpar a mente, deixar os pensamentos ruins um pouco para trás. É aquela corrida que parece simples, mas que vai virar um pesadelo. Enquanto ela está lá, com o fone de ouvido, tentando se desligar do mundo, o celular vibra. E não é qualquer coisa. Começam a chegar notícias confusas sobre um possível tiroteio acontecendo na cidade, mais especificamente numa escola. O coração dela dispara porque é justamente a escola onde Noah estuda.
De repente, a corrida que seria um momento de paz vira uma maratona de desespero. Amy se vê sozinha, no meio do nada, tentando ter sinal de telefone para entender o que está acontecendo. Ela liga para tudo quanto é número, liga para a polícia, para a diretora, para o serviço de emergência, para amigos, só que ninguém dá uma resposta clara. A única coisa que ela vai juntando pelas ligações é que sim, existe um atirador dentro da escola do filho dela. Imagina essa sensação, tá longe, sem conseguir ajudar, sabendo que seu filho pode estar trancado lá dentro, em perigo, e você só tem um celular que mal pega no meio do mato. É uma mulher que está vivendo um período bem complicado. Ela perdeu o marido recentemente e isso mexeu muito com ela e com a família. Sabe quando parece que o chão abre embaixo da gente e tudo que você tenta fazer não tem cor nem graça? É exatamente isso que ela sente. Amy tenta seguir a vida, mas dá pra ver que a dor tá ali o tempo todo, batendo forte. Ela tem 2 filhos, a caçula, que ainda é pequena, e o Noah, o mais velho, que tá sofrendo ainda mais com a perda do pai. Noah ficou fechado, distante, quase sem conversar com ninguém. Ele tá naquela fase de adolescente que já é complicada por si só, mas juntando com a dor do luto, vira uma mistura explosiva. Amy tenta puxar assunto, tenta se aproximar, mas ele mal responde. Vive trancado no quarto, sempre emburrado. Essa relação entre os dois é o ponto de partida da história, porque mostra que, por mais que Amy queira ajudar, ela simplesmente não consegue alcançar o filho. O dia que acompanhamos parece começar normal. Amy decide sair para correr de manhã cedo. É uma forma de aliviar a cabeça, respirar puro, tentar encontrar um pouco de paz no meio de tanto peso. Ela coloca a roupa de corrida, pega o celular e vai em direção à floresta perto de casa. É um cenário tranquilo, cheio de árvores, com aqueles caminhos que parecem infinitos. Só que ao mesmo tempo dá aquela sensação de isolamento, sabe? Como se fosse um lugar perfeito para alguém ficar desconectado do mundo. Enquanto corre, ela está com fones de ouvido, tentando deixar a mente fluir. Só que no meio da corrida, o celular começa a vibrar. Primeiro parecem ser mensagens comuns, ligações perdidas, mas logo surgem notícias estranhas. Falam de um possível incidente na cidade, envolvendo a escola local. O coração dela já aperta porque é justamente lá que Noah estuda. Ela tira o fone, olha para o celular e começa a perceber que a situação é séria. As informações são confusas, não tem nada confirmado, mas dizem que a escola está cercada, que houve disparos e que pode ter um atirador lá dentro. Imagina você, mãe, no meio de uma trilha, sem conseguir voltar rápido para casa e descobrindo que seu filho pode estar no meio disso. O pânico bate de uma vez. Amy começa a ligar desesperada. Primeiro tenta falar com Noah, mas ele não atende. Tenta ligar para a polícia, mas a ligação cai. Tenta ligar para a escola, mas ninguém passa informações. O celular dela fica sendo a única janela para o mundo, e ao mesmo tempo, a bateria e o sinal parecem não colaborar. Cada minuto sem resposta vai aumentando a angústia. Enquanto corre tentando achar sinal melhor, ela vai ouvindo trechos de rádio, ligações truncadas e mensagens que deixam claro, sim, existe um atirador na escola do filho dela. O sangue dela gela. Ela tropeça, respira fundo e continua correndo sem parar. O que era para ser um exercício físico virou uma corrida de sobrevivência emocional. Nesse ponto, a história já prende totalmente a gente. Porque não tem explosão, não tem perseguição de carro, não tem nada além de uma mulher, um celular e uma floresta. Mas a tensão é tão grande que parece que o tempo não passa. Você fica com ela, torcendo para a ligação do Noah tocar de volta, esperando que alguém da polícia dê uma resposta clara, que ela consiga ouvir um "ele tá bem", que alivie o coração. Só que cada vez que o telefone toca, a situação piora. Amy fala com pessoas diferentes, vizinhos, autoridades, conhecidos da cidade, e cada um tem um pedaço da informação. Um diz que viu carros de polícia na porta da escola, outro comenta que ouviu tiros, outro ainda fala que alguns estudantes conseguiram fugir, mas não dá para saber quem. E o nome de Noah nunca aparece na lista dos que saíram. A partir daí dá para sentir o desespero tomando conta. Amy começa a andar mais rápido, quase correndo sem rumo, tentando encontrar um ponto alto para pegar sinal, levantando o celular para o céu como quem tenta puxar uma resposta do ar. A respiração dela fica pesada, os olhos já estão cheios de lágrimas, mas ela não pode parar.
O medo de perder o filho é maior do que o cansaço, maior do que tudo. Depois de muito correr pela floresta, levantando o celular para todo lado em busca de sinal, Amy começa a juntar pedaços de informação que deixam tudo ainda mais pesado. Até aqui, ela já tinha entendido que há um tiroteio na escola. Mas o que não estava claro era quem está envolvido, quem são as vítimas e onde exatamente está Noah. Ela insiste em ligar para a escola, mas só cai em linhas congestionadas. Liga para amigas, vizinhos, qualquer pessoa que possa saber de algo. A cada resposta, a angústia aumenta. Alguns falam em barulhos de tiro, outros dizem que viram ambulâncias chegando, mas nada sobre Noah. Ele não atende o celular, não responde mensagens. É como se tivesse sumido. E aí começa o peso emocional de verdade. Amy não só teme que o filho seja uma das vítimas, como também começa a lidar com uma possibilidade terrível, de que Noah possa estar do lado errado da história. As conversas que ela vai tendo ao longo das ligações levantam essa sombra. Alguém menciona que o atirador pode ser um estudante da escola, alguém conhecido. Outro comenta que os pais estão sendo chamados porque suspeitam de alguns jovens em especial. Isso já seria devastador para qualquer mãe, mas no caso da Amy, faz todo sentido com o que ela vinha sentindo em casa. Noah estava cada vez mais fechado, triste, agressivo às vezes. O quarto dele era quase um bunker. Ela não conseguia entrar e quando entrava era recebida com respostas secas de olhares cheios de raiva. O garoto que ela conhecia parecia ter sumido depois da morte do pai. Agora, na cabeça dela, surge o medo de que toda aquela dor tenha explodido de um jeito impensável. É um conflito brutal. De um lado, o instinto materno de proteger o filho a qualquer custo. Do outro, a dúvida sobre até onde ele poderia ter ido. Amy chega a pensar que talvez tenha falhado com Noah, que não percebeu os sinais. É aquele tipo de dor que não é só medo de perder, mas também de descobrir uma verdade insuportável. Enquanto isso, o filme continua sufocante. A câmera praticamente não larga a Amy, sempre com o celular na mão, sempre no meio das árvores, tentando se conectar. Não há um único corte para dentro da escola. Tudo o que sabemos vem junto com Amy, pelas vozes do outro lado da linha. É como se a gente tivesse preso no mesmo inferno de incertezas que ela. Em uma das ligações, ela consegue falar com uma pessoa que diz que o FBI está cercando a escola, que alunos foram trancados em salas de aula e que estão tentando negociar com um atirador. Isso deixa claro que não é só um susto. Realmente existe alguém armado lá dentro e realmente vidas estão em risco. Amy quase perde o chão nessa hora. Mas num detalhe específico que a bomba cai. Alguém comenta que Noah tinha tido problemas recentes na escola, que estava estranho, afastado dos colegas e que alguns acreditam que ele poderia estar envolvido. A gente sente a dor dela como se fosse uma fisgada. Não é só a possibilidade de perdê-lo como vítima, mas a cruel chance de ele estar no centro da tragédia. E Amy não desiste. Pelo contrário, quanto mais pesada a situação fica, mais ela insiste em fazer alguma coisa, mesmo estando sozinha no meio da floresta. Ela liga direto para a polícia, implora por informações, tenta explicar que é mãe de um dos alunos e que precisa saber se Noah está bem. Do outro lado, os policiais mantêm o protocolo. Dizem que não podem confirmar nomes, que tudo está em andamento, que ela precisa esperar. Mas esperar é a última coisa que uma mãe consegue fazer nessa situação. O filme faz a gente sentir cada segundo dessa espera como um soco. Você se pega pensando, e se fosse meu filho? Eu estaria igualzinho, desesperado, ligando sem parar, sem conseguir pensar em outra coisa. É angustiante porque não há ação física que resolva, só a tortura psicológica. Enquanto a tensão cresce, Amy lembra das últimas conversas com Noah, da forma como ele se fechou completamente, como a relação deles se transformou depois da morte do pai. Ela se culpa, acha que deveria ter insistido mais, ter falado mais, ter entrado no quarto dele e forçado um diálogo. E esse peso vai se misturando com o medo atual, deixando tudo ainda mais insuportável. O dia da história começa cedo. Amy decide sair para correr na floresta, tentando limpar a mente, deixar os pensamentos ruins um pouco para trás. É aquela corrida que parece simples, mas que vai virar um pesadelo. Enquanto ela está lá, com o fone de ouvido, tentando se desligar do mundo, o celular vibra. E não é qualquer coisa. Começam a chegar notícias confusas sobre um possível tiroteio acontecendo na cidade, mais especificamente numa escola. O coração dela dispara porque é justamente a escola onde Noah estuda. De repente, a corrida que seria um momento de paz vira uma maratona de desespero. Amy se vê sozinha, no meio do nada, tentando ter sinal de telefone para entender o que está acontecendo.
Ela liga para tudo quanto é número. Liga para a polícia, para a diretora, para o serviço de emergência, para amigos. Só que ninguém dá uma resposta clara. A única coisa que ela vai juntando pelas ligações é que sim, existe um atirador dentro da escola do filho dela. Imagina essa sensação. Tá longe, sem conseguir ajudar, sabendo que seu filho pode estar trancado lá dentro, em perigo, e você só tem um celular que mal pega no meio do mato. É uma mulher que está vivendo um período bem complicado. Ela perdeu o marido recentemente e isso mexeu muito com ela e com a família. Sabe quando parece que o chão abre embaixo da gente e tudo que você tenta fazer não tem cor nem graça? É exatamente isso que ela sente. Amy tenta seguir a vida, mas dá pra ver que a dor tá ali o tempo todo, batendo forte. Ela tem 2 filhos, a caçula, que ainda é pequena, e o Noah, o mais velho, que está sofrendo ainda mais com a perda do pai. Noah ficou fechado, distante, quase sem conversar com ninguém. Ele está naquela fase de adolescente que já é complicada por si só, mas juntando com a dor do luto, vira uma mistura explosiva. Amy tenta puxar assunto, tenta se aproximar, mas ele mal responde. Vive trancado no quarto, sempre emburrado. Essa relação entre os dois é o ponto de partida da história, porque mostra que, por mais que Amy queira ajudar, ela simplesmente não consegue alcançar o filho. O dia que acompanhamos parece começar normal. Amy decide sair para correr de manhã cedo. É uma forma de aliviar a cabeça, respirar puro, tentar encontrar um pouco de paz no meio de tanto peso. Ela coloca a roupa de corrida, pega o celular e vai em direção à floresta perto de casa. É um cenário tranquilo, cheio de árvores, com aqueles caminhos que parecem infinitos. Só que ao mesmo tempo dá aquela sensação de isolamento, sabe? Como se fosse um lugar perfeito para alguém ficar desconectado do mundo. Enquanto corre, ela está com fones de ouvido, tentando deixar a mente fluir. Só que no meio da corrida, o celular começa a vibrar. Primeiro parecem ser mensagens comuns, ligações perdidas, mas logo surgem notícias estranhas. Falam de um possível incidente na cidade, envolvendo a escola local. O coração dela já aperta porque é justamente lá que Noah estuda. Ela tira o fone, olha para o celular e começa a perceber que a situação é séria. As informações são confusas, não tem nada confirmado, mas dizem que a escola está cercada, que houve disparos e que pode ter um atirador lá dentro. Imagina você, mãe, no meio de uma trilha, sem conseguir voltar rápido para casa e descobrindo que seu filho pode estar no meio disso. O pânico bate de uma vez. Amy começa a ligar desesperada. Primeiro tenta falar com Noah, mas ele não atende. Tenta ligar para a polícia, mas a ligação cai. Tenta ligar para a escola, mas ninguém passa informações. O celular dela fica sendo a única janela para o mundo. E, ao mesmo tempo, a bateria e o sinal parecem não colaborar. Cada minuto sem resposta vai aumentando a angústia. Enquanto corre tentando achar sinal melhor, ela vai ouvindo trechos de rádio, ligações truncadas e mensagens que deixam claro, sim, existe um atirador na escola do filho dela. O sangue dela gela. Ela tropeça, respira fundo e continua correndo sem parar. O que era para ser um exercício físico virou uma corrida de sobrevivência emocional. Nesse ponto, a história já prende totalmente a gente. Porque não tem explosão, não tem perseguição de carro, não tem nada além de uma mulher, um celular e uma floresta. Mas a tensão é tão grande que parece que o tempo não passa. Você fica com ela, torcendo para a ligação do Noah tocar de volta, esperando que alguém da polícia dê uma resposta clara, que ela consiga ouvir um "ele tá bem", que alivie o coração. Só que cada vez que o telefone toca, a situação piora. Amy fala com pessoas diferentes, vizinhos, autoridades, conhecidos da cidade, e cada um tem um pedaço da informação. Um diz que viu carros de polícia na porta da escola, outro comenta que ouviu tiros, outro ainda fala que alguns estudantes conseguiram fugir, mas não dá para saber quem. E o nome de Noah nunca aparece na lista dos que saíram. A partir daí dá para sentir o desespero tomando conta. Amy começa a andar mais rápido, quase correndo sem rumo, tentando encontrar um ponto alto para pegar sinal, levantando o celular para o céu como quem tenta puxar uma resposta do ar. A respiração dela fica pesada, os olhos já estão cheios de lágrimas, mas ela não pode parar. O medo de perder o filho é maior do que o cansaço, maior do que tudo. Depois de muito correr pela floresta, levantando o celular para todo lado em busca de sinal, Amy começa a juntar pedaços de informação que deixam tudo ainda mais pesado.
Até aqui, ela já tinha entendido que há um tiroteio na escola. Mas o que não estava claro era quem está envolvido, quem são as vítimas e onde exatamente está Noah. Ela insiste em ligar para a escola, mas só cai em linhas congestionadas. Liga para amigas, vizinhos, qualquer pessoa que possa saber de algo. A cada resposta, a angústia aumenta. Alguns falam em barulhos de tiro, outros dizem que viram ambulâncias chegando, mas nada sobre Noah. Ele não atende o celular, não responde mensagens. É como se tivesse sumido. E aí começa o peso emocional de verdade. Amy não só teme que o filho seja uma das vítimas, como também começa a lidar com uma possibilidade terrível, de que Noah possa estar do lado errado da história. As conversas que ela vai tendo ao longo das ligações levantam essa sombra. Alguém menciona que o atirador pode ser um estudante da escola, alguém conhecido. Outro comenta que os pais estão sendo chamados porque suspeitam de alguns jovens em especial. Isso já seria devastador para qualquer mãe, mas no caso da Amy, faz todo sentido com o que ela vinha sentindo em casa. Noah estava cada vez mais fechado, triste, agressivo às vezes. O quarto dele era quase um bunker. Ela não conseguia entrar e quando entrava era recebida com respostas secas de olhares cheios de raiva. O garoto que ela conhecia parecia ter sumido depois da morte do pai. Agora, na cabeça dela, surge o medo de que toda aquela dor tenha explodido de um jeito impensável. É um conflito brutal. De um lado, o instinto materno de proteger o filho a qualquer custo. Do outro, a dúvida sobre até onde ele poderia ter ido. Amy chega a pensar que talvez tenha falhado com Noah, que não percebeu os sinais. É aquele tipo de dor que não é só medo de perder, mas também de descobrir uma verdade insuportável. Enquanto isso, o filme continua sufocante. A câmera praticamente não larga a Amy, sempre com o celular na mão, sempre no meio das árvores, tentando se conectar. Não há um único corte para dentro da escola. Tudo que sabemos vem junto com Amy, pelas vozes do outro lado da linha. É como se a gente tivesse preso no mesmo inferno de incertezas que ela. Em uma das ligações, ela consegue falar com uma pessoa que diz que o FBI está cercando a escola, que alunos foram trancados em salas de aula e que estão tentando negociar com um atirador. Isso deixa claro que não é só um susto, realmente existe alguém armado lá dentro, e realmente vidas estão em risco. Amy quase perde o chão nessa hora. Mas num detalhe específico que a bomba cai. Alguém comenta que Noah tinha tido problemas recentes na escola, que estava estranho, afastado dos colegas e que alguns acreditam que ele poderia estar envolvido. A gente sente a dor dela como se fosse uma fisgada. Não é só a possibilidade de perdê-lo como vítima, mas a cruel chance de ele estar no centro da tragédia. E Amy não desiste. Pelo contrário, quanto mais pesada a situação fica, mais ela insiste em fazer alguma coisa, mesmo estando sozinha no meio da floresta. Ela liga direto para a polícia, implora por informações, tenta explicar que é mãe de um dos alunos e que precisa saber se Noah está bem. Do outro lado, os policiais mantêm o protocolo. Dizem que não podem confirmar nomes, que tudo está em andamento, que ela precisa esperar. Mas esperar é a última coisa que uma mãe consegue fazer nessa situação. O filme faz a gente sentir cada segundo dessa espera como um soco. Você se pega pensando, e se fosse meu filho? Eu estaria igualzinho, desesperado, ligando sem parar, sem conseguir pensar em outra coisa. É angustiante porque não há ação física que resolva, só a tortura psicológica. Enquanto a tensão cresce, Amy lembra das últimas conversas com Noah, da forma como ele se fechou completamente, como a relação deles se transformou depois da morte do pai. Ela se culpa, acha que deveria ter insistido mais, ter falado mais, ter entrado no quarto dele e forçado um diálogo. E esse peso vai se misturando com o medo atual, deixando tudo ainda mais insuportável. O dia da história começa cedo. Amy decide sair para correr na floresta, tentando limpar a mente, deixar os pensamentos ruins um pouco para trás. É aquela corrida que parece simples, mas que vai virar um pesadelo. Enquanto ela está lá, com o fone de ouvido, tentando se desligar do mundo, o celular vibra. E não é qualquer coisa. Começam a chegar notícias confusas sobre um possível tiroteio acontecendo na cidade, mais especificamente numa escola. O coração dela dispara porque é justamente a escola onde Noah estuda. De repente, a corrida que seria um momento de paz vira uma maratona de desespero. Amy se vê sozinha, no meio do nada, tentando ter sinal de telefone para entender o que está acontecendo. Ela liga para tudo quanto é número, liga para a polícia, para a diretora, para o serviço de emergência, para amigos, só que ninguém dá uma resposta clara. A única coisa que ela vai juntando pelas ligações é que sim, existe um atirador dentro da escola do filho dela. Imagina essa sensação,
Tá longe, sem conseguir julgar, sabendo que seu filho pode estar trancado lá dentro, em perigo, e você só tem um celular que mal pega no meio do mato. É uma mulher que está vivendo um período bem complicado. Ela perdeu o marido recentemente e isso mexeu muito com ela e com a família. Sabe quando parece que o chão abre embaixo da gente e tudo que você tenta fazer não tem cor nem graça? É exatamente isso que ela sente. Amy tenta seguir a vida, mas dá pra ver que a dor tá ali o tempo todo, batendo forte. Ela tem 2 filhos, a caçula, que ainda é pequena, e o Noah, o mais velho, que tá sofrendo ainda mais com a perda do pai. Noah ficou fechado, distante, quase sem conversar com ninguém. Ele tá naquela fase de adolescente que já é complicada por si só, mas juntando com a dor do luto, vira uma mistura explosiva. Amy tenta puxar assunto, tenta se aproximar, mas ele mal responde. Vive trancado no quarto, sempre emburrado. Essa relação entre os dois é o ponto de partida da história, porque mostra que, por mais que Amy queira ajudar, ela simplesmente não consegue alcançar o filho. O dia que acompanhamos parece começar normal. Amy decide sair para correr de manhã cedo. É uma forma de aliviar a cabeça, respirar puro, tentar encontrar um pouco de paz no meio de tanto peso. Ela coloca a roupa de corrida, pega o celular e vai em direção à floresta perto de casa. É um cenário tranquilo, cheio de árvores, com aqueles caminhos que parecem infinitos. Só que ao mesmo tempo dá aquela sensação de isolamento, sabe? Como se fosse um lugar perfeito para alguém ficar desconectado do mundo. Enquanto corre, ela está com fones de ouvido, tentando deixar a mente fluir. Só que no meio da corrida, o celular começa a vibrar. Primeiro parecem ser mensagens comuns, ligações perdidas, mas logo surgem notícias estranhas. Falam de um possível incidente na cidade, envolvendo a escola local. O coração dela já aperta porque é justamente lá que Noah estuda. Ela tira o fone, olha para o celular e começa a perceber que a situação é séria. As informações são confusas, não tem nada confirmado, mas dizem que a escola está cercada, que houve disparos e que pode ter um atirador lá dentro. Imagina você, mãe, no meio de uma trilha, sem conseguir voltar rápido para casa e descobrindo que seu filho pode estar no meio disso. O pânico bate de uma vez. Amy começa a ligar desesperada. Primeiro tenta falar com Noah, mas ele não atende. Tenta ligar para a polícia, mas a ligação cai. Tenta ligar para a escola, mas ninguém passa informações. O celular dela fica sendo a única janela para o mundo. E, ao mesmo tempo, a bateria e o sinal parecem não colaborar. Cada minuto sem resposta vai aumentando a angústia. Enquanto corre tentando achar sinal melhor, ela vai ouvindo trechos de rádio, ligações truncadas e mensagens que deixam claro, sim, existe um atirador na escola do filho dela. O sangue dela gela. Ela tropeça, respira fundo e continua correndo sem parar. O que era para ser um exercício físico virou uma corrida de sobrevivência emocional. Nesse ponto, a história já prende totalmente a gente. Porque não tem explosão, não tem perseguição de carro, não tem nada além de uma mulher, um celular e uma floresta. Mas a tensão é tão grande que parece que o tempo não passa. Você fica com ela, torcendo para a ligação do Noah tocar de volta, esperando que alguém da polícia dê uma resposta clara, que ela consiga ouvir um "ele tá bem", que alivie o coração. Só que cada vez que o telefone toca, a situação piora. Amy fala com pessoas diferentes, vizinhos, autoridades, conhecidos da cidade, e cada um tem um pedaço da informação. Um diz que viu carros de polícia na porta da escola, outro comenta que ouviu tiros, outro ainda fala que alguns estudantes conseguiram fugir, mas não dá para saber quem. E o nome de Noah nunca aparece na lista dos que saíram. A partir daí dá para sentir o desespero tomando conta. Amy começa a andar mais rápido, quase correndo sem rumo, tentando encontrar um ponto alto para pegar sinal, levantando o celular para o céu como quem tenta puxar uma resposta do ar. A respiração dela fica pesada, os olhos já estão cheios de lágrimas, mas ela não pode parar. O medo de perder o filho é maior do que o cansaço, maior do que tudo. Depois de muito correr pela floresta, levantando o celular para todo lado em busca de sinal, Amy começa a juntar pedaços de informação que deixam tudo ainda mais pesado. Até aqui, ela já tinha entendido que há um tiroteio na escola. Mas o que não estava claro era quem está envolvido, quem são as vítimas e onde exatamente está Noah. Ela insiste em ligar para a escola, mas só cai em linhas congestionadas. Liga para amigas, vizinhos, qualquer pessoa que possa saber de algo.
A cada resposta, a angústia aumenta. Alguns falam em barulhos de tiro, outros dizem que viram ambulâncias chegando, mas nada sobre Noah. Ele não atende o celular, não responde mensagens. É como se tivesse sumido. E aí começa o peso emocional de verdade. Amy não só teme que o filho seja uma das vítimas, como também começa a lidar com uma possibilidade terrível, de que Noah possa estar do lado errado da história. As conversas que ela vai tendo ao longo das ligações levantam essa sombra. Alguém menciona que o atirador pode ser um estudante da escola, alguém conhecido. Outro comenta que os pais estão sendo chamados porque suspeitam de alguns jovens em especial. Isso já seria devastador para qualquer mãe, mas no caso da Amy, faz todo sentido com o que ela vinha sentindo em casa. Noah estava cada vez mais fechado, triste, agressivo às vezes. O quarto dele era quase um bunker. Ela não conseguia entrar e quando entrava era recebida com respostas secas de olhares cheios de raiva. O garoto que ela conhecia parecia ter sumido depois da morte do pai. Agora, na cabeça dela, surge o medo de que toda aquela dor tenha explodido de um jeito impensável. É um conflito brutal. De um lado, o instinto materno de proteger o filho a qualquer custo. Do outro, a dúvida sobre até onde ele poderia ter ido. Amy chega a pensar que talvez tenha falhado com Noah, que não percebeu os sinais. É aquele tipo de dor que não é só medo de perder, mas também de descobrir uma verdade insuportável. Enquanto isso, o filme continua sufocante. A câmera praticamente não larga a Amy, sempre com o celular na mão, sempre no meio das árvores, tentando se conectar. Não há um único corte para dentro da escola. Tudo que sabemos vem junto com Amy, pelas vozes do outro lado da linha. É como se a gente tivesse preso no mesmo inferno de incertezas que ela. Em uma das ligações, ela consegue falar com uma pessoa que diz que o FBI está cercando a escola, que alunos foram trancados em salas de aula e que estão tentando negociar com um atirador. Isso deixa claro que não é só um susto, realmente existe alguém armado lá dentro, e realmente vidas estão em risco. Amy quase perde o chão nessa hora. Mas num detalhe específico que a bomba cai. Alguém comenta que Noah tinha tido problemas recentes na escola, que estava estranho, afastado dos colegas, e que alguns acreditam que ele poderia estar envolvido. A gente sente a dor dela como se fosse uma fisgada. Não é só a possibilidade de perdê-lo como vítima, mas a cruel chance de ele estar no centro da tragédia. E Amy não desiste, pelo contrário. Quanto mais pesada a situação fica, mais ela insiste em fazer alguma coisa, mesmo estando sozinha no meio da floresta. Ela liga direto para a polícia, implora por informações, tenta explicar que é mãe de um dos alunos e que precisa saber se Noah está bem. Do outro lado, os policiais mantêm o protocolo. Dizem que não podem confirmar nomes, que tudo está em andamento, que ela precisa esperar. Mas esperar é a última coisa que uma mãe consegue fazer nessa situação. O filme faz a gente sentir cada segundo dessa espera como um soco. Você se pega pensando, e se fosse meu filho? Eu estaria igualzinho, desesperado, ligando sem parar, sem conseguir pensar em outra coisa. É angustiante porque não há ação física que resolva, só a tortura psicológica. Enquanto a tensão cresce, Amy lembra das últimas conversas com Noah, da forma como ele se fechou completamente, como a relação deles se transformou depois da morte do pai. Ela se culpa, acha que deveria ter insistido mais, ter falado mais, ter entrado no quarto dele e forçado um diálogo. E esse peso vai se misturando com o medo atual, deixando tudo ainda mais insuportável. O dia da história começa cedo. Amy decide sair para correr na floresta, tentando limpar a mente, deixar os pensamentos ruins um pouco para trás. É aquela corrida que parece simples, mas que vai virar um pesadelo. Enquanto ela está lá, com o fone de ouvido, tentando se desligar do mundo, o celular vibra. E não é qualquer coisa. Começam a chegar notícias confusas sobre um possível tiroteio acontecendo na cidade, mais especificamente numa escola. O coração dela dispara porque é justamente a escola onde Noah estuda. De repente, a corrida que seria um momento de paz vira uma maratona de desespero. Amy se vê sozinha, no meio do nada, tentando ter sinal de telefone para entender o que está acontecendo. Ela liga para tudo quanto é número, liga para a polícia, para a diretora, para o serviço de emergência, para amigos, só que ninguém dá uma resposta clara. A única coisa que ela vai juntando pelas ligações é que sim, existe um atirador dentro da escola do filho dela. Imagina essa sensação, tá longe, sem conseguir ajudar, sabendo que seu filho pode estar trancado lá dentro, em perigo, e você só tem um celular que mal pega no meio do mato. É uma mulher que está vivendo um período bem complicado. Ela perdeu o marido recentemente e isso mexeu muito com ela e com a família.
Sabe quando parece que o chão abre embaixo da gente e tudo que você tenta fazer não tem cor nem graça? É exatamente isso que ela sente. Amy tenta seguir a vida, mas dá pra ver que a dor tá ali o tempo todo, batendo forte. Ela tem 2 filhos, a caçula, que ainda é pequena, e o Noah, o mais velho, que está sofrendo ainda mais com a perda do pai. Noah ficou fechado, distante, quase sem conversar com ninguém. Ele está naquela fase de adolescente que já é complicada por si só, mas juntando com a dor do luto, vira uma mistura explosiva. Amy tenta puxar assunto, tenta se aproximar, mas ele mal responde. Vive trancado no quarto, sempre emburrado. Essa relação entre os dois é o ponto de partida da história, porque mostra que, por mais que Amy queira ajudar, ela simplesmente não consegue alcançar o filho. O dia que acompanhamos parece começar normal. Amy decide sair para correr de manhã cedo. É uma forma de aliviar a cabeça, respirar puro, tentar encontrar um pouco de paz no meio de tanto peso. Ela coloca a roupa de corrida, pega o celular e vai em direção à floresta perto de casa. É um cenário tranquilo, cheio de árvores, com aqueles caminhos que parecem infinitos. Só que ao mesmo tempo dá aquela sensação de isolamento, sabe? Como se fosse um lugar perfeito para alguém ficar desconectado do mundo. Enquanto corre, ela está com fones de ouvido, tentando deixar a mente fluir. Só que no meio da corrida, o celular começa a vibrar. Primeiro parecem ser mensagens comuns, ligações perdidas, mas logo surgem notícias estranhas. Falam de um possível incidente na cidade, envolvendo a escola local. O coração dela já aperta porque é justamente lá que Noah estuda. Ela tira o fone, olha para o celular e começa a perceber que a situação é séria. As informações são confusas, não tem nada confirmado, mas dizem que a escola está cercada, que houve disparos e que pode ter um atirador lá dentro. Imagina você, mãe, no meio de uma trilha, sem conseguir voltar rápido para casa e descobrindo que seu filho pode estar no meio disso. O pânico bate de uma vez. Amy começa a ligar desesperada. Primeiro tenta falar com Noah, mas ele não atende. Tenta ligar para a polícia, mas a ligação cai. Tenta ligar para a escola, mas ninguém passa informações. O celular dela fica sendo a única janela para o mundo, e ao mesmo tempo, a bateria e o sinal parecem não colaborar. Cada minuto sem resposta vai aumentando a angústia. Enquanto corre tentando achar sinal melhor, ela vai ouvindo trechos de rádio, ligações truncadas e mensagens que deixam claro, sim, existe um atirador na escola do filho dela. O sangue dela gela. Ela tropeça, respira fundo e continua correndo sem parar. O que era para ser um exercício físico virou uma corrida de sobrevivência emocional. Nesse ponto, a história já prende totalmente a gente. Porque não tem explosão, não tem perseguição de carro, não tem nada além de uma mulher, um celular e uma floresta. Mas a tensão é tão grande que parece que o tempo não passa. Você fica com ela, torcendo para a ligação do Noah tocar de volta, esperando que alguém da polícia dê uma resposta clara, que ela consiga ouvir um "ele tá bem", que alivie o coração. Só que cada vez que o telefone toca, a situação piora. Amy fala com pessoas diferentes, vizinhos, autoridades, conhecidos da cidade, e cada um tem um pedaço da informação. Um diz que viu carros de polícia na porta da escola, outro comenta que ouviu tiros, outro ainda fala que alguns estudantes conseguiram fugir, mas não dá para saber quem. E o nome de Noah nunca aparece na lista dos que saíram. A partir daí dá para sentir o desespero tomando conta. Amy começa a andar mais rápido, quase correndo sem rumo, tentando encontrar um ponto alto para pegar sinal, levantando o celular para o céu como quem tenta puxar uma resposta do ar. A respiração dela fica pesada, os olhos já estão cheios de lágrimas, mas ela não pode parar. O medo de perder o filho é maior do que o cansaço, maior do que tudo. Depois de muito correr pela floresta, levantando o celular para todo lado em busca de sinal, Amy começa a juntar pedaços de informação que deixam tudo ainda mais pesado. Até aqui, ela já tinha entendido que há um tiroteio na escola. Mas o que não estava claro era quem está envolvido, quem são as vítimas e onde exatamente está Noah. Ela insiste em ligar para a escola, mas só cai em linhas congestionadas. Liga para amigas, vizinhos, qualquer pessoa que possa saber de algo. A cada resposta, a angústia aumenta. Alguns falam em barulhos de tiro, outros dizem que viram ambulâncias chegando, mas nada sobre Noah. Ele não atende o celular, não responde mensagens. É como se tivesse sumido. E aí começa o peso emocional de verdade.
Amy não só teme que o filho seja uma das vítimas, como também começa a lidar com uma possibilidade terrível, de que Noah possa estar do lado errado da história. As conversas que ela vai tendo ao longo das ligações levantam essa sombra. Alguém menciona que o atirador pode ser um estudante da escola, alguém conhecido. Outro comenta que os pais estão sendo chamados porque suspeitam de alguns jovens em especial. Isso já seria devastador para qualquer mãe, mas no caso da Amy, faz todo sentido com o que ela vinha sentindo em casa. Noah estava cada vez mais fechado, triste, agressivo às vezes. O quarto dele era quase um bunker. Ela não conseguia entrar e quando entrava era recebida com respostas secas de olhares cheios de raiva. O garoto que ela conhecia parecia ter sumido depois da morte do pai. Agora, na cabeça dela, surge o medo de que toda aquela dor tenha explodido de um jeito impensável. É um conflito brutal. De um lado, o instinto materno de proteger o filho a qualquer custo. Do outro, a dúvida sobre até onde ele poderia ter ido. Amy chega a pensar que talvez tenha falhado com Noah, que não percebeu os sinais. É aquele tipo de dor que não é só medo de perder, mas também de descobrir uma verdade insuportável. Enquanto isso, o filme continua sufocante. A câmera praticamente não larga a Amy, sempre com o celular na mão, sempre no meio das árvores, tentando se conectar. Não há um único corte para dentro da escola. Tudo que sabemos vem junto com Amy, pelas vozes do outro lado da linha. É como se a gente tivesse preso no mesmo inferno de incertezas que ela. Em uma das ligações, ela consegue falar com uma pessoa que diz que o FBI está cercando a escola, que alunos foram trancados em salas de aula e que estão tentando negociar com um atirador. Isso deixa claro que não é só um susto, realmente existe alguém armado lá dentro, e realmente vidas estão em risco. Amy quase perde o chão nessa hora. Mas num detalhe específico que a bomba cai. Alguém comenta que Noah tinha tido problemas recentes na escola, que estava estranho, afastado dos colegas, e que alguns acreditam que ele poderia estar envolvido. A gente sente a dor dela como se fosse uma fisgada. Não é só a possibilidade de perdê-lo como vítima, mas a cruel chance de ele estar no centro da tragédia. E Amy não desiste. Pelo contrário, quanto mais pesada a situação fica, mais ela insiste em fazer alguma coisa, mesmo estando sozinha no meio da floresta. Ela liga direto para a polícia, implora por informações, tenta explicar que é mãe de um dos alunos e que precisa saber se Noah está bem. Do outro lado, os policiais mantêm o protocolo. Dizem que não podem confirmar nomes, que tudo está em andamento, que ela precisa esperar. Mas esperar é a última coisa que uma mãe consegue fazer nessa situação. O filme faz a gente sentir cada segundo dessa espera como um soco. Você se pega pensando, e se fosse meu filho? Eu estaria igualzinho, desesperado, ligando sem parar, sem conseguir pensar em outra coisa. É angustiante porque não há ação física que resolva, só a tortura psicológica. Enquanto a tensão cresce, Amy lembra das últimas conversas com Noah, da forma como ele se fechou completamente, como a relação deles se transformou depois da morte do pai. Ela se culpa, acha que deveria ter insistido mais, ter falado mais, ter entrado no quarto dele e forçado um diálogo. E esse peso vai se misturando com o medo atual, deixando tudo ainda mais insuportável. O dia da história começa cedo. Amy decide sair para correr na floresta, tentando limpar a mente, deixar os pensamentos ruins um pouco para trás. É aquela corrida que parece simples, mas que vai virar um pesadelo. Enquanto ela está lá, com o fone de ouvido, tentando se desligar do mundo, o celular vibra. E não é qualquer coisa. Começam a chegar notícias confusas sobre um possível tiroteio acontecendo na cidade, mais especificamente numa escola. O coração dela dispara porque é justamente a escola onde Noah estuda. De repente, a corrida que seria um momento de paz vira uma maratona de desespero. Amy se vê sozinha, no meio do nada, tentando ter sinal de telefone para entender o que está acontecendo. Ela liga para tudo quanto é número, liga para a polícia, para a diretora, para o serviço de emergência, para amigos, só que ninguém dá uma resposta clara. A única coisa que ela vai juntando pelas ligações é que sim, existe um atirador dentro da escola do filho dela. Imagina essa sensação, tá longe, sem conseguir ajudar, sabendo que seu filho pode estar trancado lá dentro, em perigo, e você só tem um celular que mal pega no meio do mato. É uma mulher que está vivendo um período bem complicado. Ela perdeu o marido recentemente e isso mexeu muito com ela e com a família. Sabe quando parece que o chão abre embaixo da gente e tudo que você tenta fazer não tem cor nem graça? É exatamente isso que ela sente. Amy tenta seguir a vida, mas dá para ver que a dor está ali o tempo todo, batendo forte. Ela tem 2 filhos, a caçula, que ainda é pequena,
e o Noah, o mais velho, que está sofrendo ainda mais com a perda do pai. Noah ficou fechado, distante, quase sem conversar com ninguém. Ele está naquela fase de adolescente que já é complicada por si só, mas juntando com a dor do luto, vira uma mistura explosiva. Amy tenta puxar assunto, tenta se aproximar, mas ele mal responde. Vive trancado no quarto, sempre emburrado. Essa relação entre os dois é o ponto de partida da história, porque mostra que, por mais que Amy queira ajudar, ela simplesmente não consegue alcançar o filho. O dia que acompanhamos parece começar normal. Amy decide sair para correr de manhã cedo. É uma forma de aliviar a cabeça, respirar puro, tentar encontrar um pouco de paz no meio de tanto peso. Ela coloca a roupa de corrida, pega o celular e vai em direção à floresta perto de casa. É um cenário tranquilo, cheio de árvores, com aqueles caminhos que parecem infinitos. Só que ao mesmo tempo dá aquela sensação de isolamento, sabe? Como se fosse um lugar perfeito para alguém ficar desconectado do mundo. Enquanto corre, ela está com fones de ouvido, tentando deixar a mente fluir. Só que no meio da corrida, o celular começa a vibrar. Primeiro parecem ser mensagens comuns, ligações perdidas, mas logo surgem notícias estranhas. Falam de um possível incidente na cidade, envolvendo a escola local. O coração dela já aperta porque é justamente lá que Noah estuda. Ela tira o fone, olha para o celular e começa a perceber que a situação é séria. As informações são confusas, não tem nada confirmado, mas dizem que a escola está cercada, que houve disparos e que pode ter um atirador lá dentro. Imagina você, mãe, no meio de uma trilha, sem conseguir voltar rápido para casa e descobrindo que seu filho pode estar no meio disso. O pânico bate de uma vez. Amy começa a ligar desesperada. Primeiro tenta falar com Noah, mas ele não atende. Tenta ligar para a polícia, mas a ligação cai. Tenta ligar para a escola, mas ninguém passa informações. O celular dela fica sendo a única janela para o mundo. E, ao mesmo tempo, a bateria e o sinal parecem não colaborar. Cada minuto sem resposta vai aumentando a angústia. Enquanto corre tentando achar sinal melhor, ela vai ouvindo trechos de rádio, ligações truncadas e mensagens que deixam claro, sim, existe um atirador na escola do filho dela. O sangue dela gela. Ela tropeça, respira fundo e continua correndo sem parar. O que era para ser um exercício físico virou uma corrida de sobrevivência emocional. Nesse ponto, a história já prende totalmente a gente. Porque não tem explosão, não tem perseguição de carro, não tem nada além de uma mulher, um celular e uma floresta. Mas a tensão é tão grande que parece que o tempo não passa. Você fica com ela, torcendo para a ligação do Noah tocar de volta, esperando que alguém da polícia dê uma resposta clara, que ela consiga ouvir um "ele tá bem", que alivie o coração. Só que cada vez que o telefone toca, a situação piora. Amy fala com pessoas diferentes, vizinhos, autoridades, conhecidos da cidade, e cada um tem um pedaço da informação. Um diz que viu carros de polícia na porta da escola, outro comenta que ouviu tiros, outro ainda fala que alguns estudantes conseguiram fugir, mas não dá para saber quem. E o nome de Noah nunca aparece na lista dos que saíram. A partir daí dá para sentir o desespero tomando conta. Amy começa a andar mais rápido, quase correndo sem rumo, tentando encontrar um ponto alto para pegar sinal, levantando o celular para o céu como quem tenta puxar uma resposta do ar. A respiração dela fica pesada, os olhos já estão cheios de lágrimas, mas ela não pode parar. O medo de perder o filho é maior do que o cansaço, maior do que tudo. Depois de muito correr pela floresta, levantando o celular para todo lado em busca de sinal, Amy começa a juntar pedaços de informação que deixam tudo ainda mais pesado. Até aqui, ela já tinha entendido que há um tiroteio na escola. Mas o que não estava claro era quem está envolvido, quem são as vítimas e onde exatamente está Noah. Ela insiste em ligar para a escola, mas só cai em linhas congestionadas. Liga para amigas, vizinhos, qualquer pessoa que possa saber de algo. A cada resposta, a angústia aumenta. Alguns falam em barulhos de tiro, outros dizem que viram ambulâncias chegando, mas nada sobre Noah. Ele não atende o celular, não responde mensagens. É como se tivesse sumido. E aí começa o peso emocional de verdade. Amy não só teme que o filho seja uma das vítimas, como também começa a lidar com uma possibilidade terrível, de que Noah possa estar do lado errado da história. As conversas que ela vai tendo ao longo das ligações levantam essa sombra. Alguém menciona que o atirador pode ser um estudante da escola, alguém conhecido.
Outro comenta que os pais estão sendo chamados porque suspeitam de alguns jovens em especial. Isso já seria devastador para qualquer mãe, mas no caso da Amy, faz todo sentido com o que ela vinha sentindo em casa. Noah estava cada vez mais fechado, triste, agressivo às vezes. O quarto dele era quase um bunker. Ela não conseguia entrar e quando entrava era recebida com respostas secas de olhares cheios de raiva. O garoto que ela conhecia parecia ter sumido depois da morte do pai. Agora, na cabeça dela, surge o medo de que toda aquela dor tenha explodido de um jeito impensável. É um conflito brutal. De um lado, o instinto materno de proteger o filho a qualquer custo. Do outro, a dúvida sobre até onde ele poderia ter ido. Amy chega a pensar que talvez tenha falhado com Noah, que não percebeu os sinais. É aquele tipo de dor que não é só medo de perder, mas também de descobrir uma verdade insuportável. Enquanto isso, o filme continua sufocante. A câmera praticamente não larga a Amy, sempre com o celular na mão, sempre no meio das árvores, tentando se conectar. Não há um único corte para dentro da escola. Tudo que sabemos vem junto com Amy, pelas vozes do outro lado da linha. É como se a gente tivesse preso no mesmo inferno de incertezas que ela. Em uma das ligações, ela consegue falar com uma pessoa que diz que o FBI está cercando a escola, que alunos foram trancados em salas de aula e que estão tentando negociar com um atirador. Isso deixa claro que não é só um susto, realmente existe alguém armado lá dentro, e realmente vidas estão em risco. Amy quase perde o chão nessa hora. Mas num detalhe específico que a bomba cai. Alguém comenta que Noah tinha tido problemas recentes na escola, que estava estranho, afastado dos colegas, e que alguns acreditam que ele poderia estar envolvido. A gente sente a dor dela como se fosse uma fisgada. Não é só a possibilidade de perdê-lo como vítima, mas a cruel chance de ele estar no centro da tragédia. E Amy não desiste, pelo contrário. Quanto mais pesada a situação fica, mais ela insiste em fazer alguma coisa, mesmo estando sozinha no meio da floresta. Ela liga direto para a polícia, implora por informações, tenta explicar que é mãe de um dos alunos e que precisa saber se Noah está bem. Do outro lado, os policiais mantêm o protocolo. Dizem que não podem confirmar nomes, que tudo está em andamento, que ela precisa esperar. Mas esperar é a última coisa que uma mãe consegue fazer nessa situação. O filme faz a gente sentir cada segundo dessa espera como um soco. Você se pega pensando, e se fosse meu filho? Eu estaria igualzinho, desesperado, ligando sem parar, sem conseguir pensar em outra coisa. É angustiante porque não há ação física que resolva, só a tortura psicológica. Enquanto a tensão cresce, Amy lembra das últimas conversas com Noah, da forma como ele se fechou completamente, como a relação deles se transformou depois da morte do pai. Ela se culpa, acha que deveria ter insistido mais, ter falado mais, ter entrado no quarto dele e forçado um diálogo. E esse peso vai se misturando com o medo atual, deixando tudo ainda mais insuportável. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.